Na estética, muitas vezes o cliente não volta só por causa da técnica bem executada. Muitas vezes tem a ver também com a experiência. Bem-vindos ao canal Universo Thalita Valente. Aqui você vai encontrar assuntos como ciência, mercado, indústria, técnica, tecnologia e estética interativa. É muito importante você entender que o encantamento ao cliente não tem a ver com um sorriso exagerado, com um mimo exagerado, concordar com tudo com o cliente, e sim que ele sinta uma segurança emocional entre ele e você. O cliente pode até esquecer alguns detalhes técnicos, mas ele nunca vai esquecer o que ele sentiu dentro do seu espaço. E na estética de forma geral, nós lidamos com o rosto, estética, autoestima, vulnerabilidade acima de tudo. É importante que você entenda que se ele está procurando qualquer procedimento estético, é que ele está inseguro sim com a sua imagem, e é por isso que é importante que o profissional tenha um controle e uma maturidade emocional. Essa fase, ela é a mais subestimada, mas também é a mais decisiva. É a parte do acolhimento, é onde você capta o cliente realmente para você. O cliente, ele na verdade não quer ser apenas atendido, ele quer ser percebido. E isso envolve como você olha nos olhos dele, como você entende e escuta quando ele está falando, como você o cumprimenta, quando você chama pelo nome dele, como você organiza de forma cuidadosa o seu espaço. De forma geral, a desorganização, ela transforma em insegurança. E o ambiente limpo, estruturado e calmo transmite confiança. Quando o cliente vem, o primeiro impacto dele nessa conversa, ele quer ser escutado. E escutado quer dizer não somente que você está ali de boca fechada para ouvir o que ele tem para falar. Muitas vezes você precisa entender o que ele quer para poder transformar em uma ação da estética. Então ele fala o que ele gosta, mas às vezes ele nem sabe exatamente o que ele quer. Ele fala o que ele não gosta, o que ele gosta, sem saber se aquilo é real para ele, se aquilo vai valer a pena para ele, se combina com ele. E a gente precisa escutar com clareza, com calma, paciência, e assim ver o que é possível fazer dentro do que ele espera. Deixar o cliente terminar de falar, observar a linguagem corporal do cliente, perceber as suas inseguranças ocultas e perceber as suas expectativas irreais. E dentro dessa conversa e da escuta assertiva que a gente tem, o ideal é que a gente sempre tenha algumas perguntas para dar um parâmetro de onde fazer ali, de onde sair o procedimento ideal para o cliente, que é: o que te incomoda? O que você não gostaria? O que você espera com esse procedimento? Isso, é claro, evita a frustração futura do seu cliente. E um dos maiores segredos do encantamento é quando aquela conversa, aquele procedimento não sai da surpresa, ele sai da previsibilidade. A segurança, ela vem disso, da previsão, de saber o que vai acontecer antes de ser realizado. E quando a gente fala sobre previsão, é explicar exatamente o que vai acontecer do início ao fim. O que pode ser feito nesse procedimento, o que vai combinar com ele, o que não pode, o que acontece durante o processo de cicatrização, se vai ter uma necessidade e possibilidade de um retoque ou não. Quando a gente deixa tudo muito na surpresa e essas coisas previsíveis acontecem, a gente não fala com medo de que ele não feche um procedimento, que ele não saia exatamente como é, por medo de esse passo a passo ser muito complexo, a gente acaba fazendo com que o cliente se sinta frustrado e ache que fez alguma coisa errada, ou ele imaginava que o procedimento era muito mais fácil. Na verdade, não é. Então a previsibilidade gera confiança, porque ele sabe exatamente o que vai acontecer, e dessa forma sim, é muito ao contrário do que as pessoas acham. Ele vai se sentir mais calmo, porque ele sabe que algumas coisas podem sim acontecer ou não acontecer. E quando você alinha a expectativa, você evita frustração, medo, ansiedade do paciente. Aqui começa a parte mais sensível entre cliente e profissional. E quando a gente fala sobre incertezas, inseguranças, a gente está falando também sobre uma comunicação de forma geral também durante o procedimento e não só na avaliação. Durante o procedimento, quando você vai se comunicando passo a passo de cada fase, você faz com que o seu cliente entenda o que está acontecendo e assim a insegurança vai embora. Então frases como: olha, agora eu vou fazer o desenho, aqui você vai sentir uma leve pressão, é normal sentir uma ardência, talvez você perceba que está um pouco mais inchado. Todo o passo a passo que vai acontecendo durante, é muito importante que ele entenda o que vai acontecer
esclarecer para que ele entenda que aquilo faz parte de um processo natural e não tem nada de errado acontecendo com ele. De forma geral, o silêncio sempre gera insegurança. A nossa postura é o primeiro impacto de comunicação. O cliente percebe insegurança no profissional mesmo quando ele não fala nada. A postura profissional inclui movimentos firmes, organização, calma e controle emocional. Se algo sai fora do planejado, o profissional não pode mostrar tensão. A segurança, ela é contagiosa e é uma coisa que eu sempre explico. Quando a gente acredita, a gente fala, a gente sente algo que naquele momento não está acontecendo, mas a gente fala para si mesmo que aquilo está acontecendo, a gente faz com que aconteça. Então, resumindo, se algo deu errado, eu fiquei insegura e eu começo a me acalmar, eu falo, não, eu estou no controle, eu estou no controle, o meu corpo vai mostrar que eu estou no controle. Então, sobressair os seus sentimentos sobre a sua postura é extremamente importante que você treine para que não gere nenhuma insegurança no seu cliente na forma dessa comunicação. Essa parte é a que eu mais gosto, claro, né? O encantamento também está nos detalhes, no ambiente. É aquela questão do ar numa temperatura adequada, uma iluminação correta, um som ambiente agradável. Você pode até perguntar para o seu cliente qual a playlist que ele quer ouvir durante o atendimento. Olha só que especial que ele vai se sentir. E claro, a higiene agradável e adequada para o local, porque você pensa que não, mas o cliente, quando chega no espaço, sem que você perceba, ele olha tudo, tanto você, dos pés à cabeça, quanto o ambiente, para ver se tem alguma coisa errada, alguma coisa suja. Os procedimentos estéticos naturalmente geram uma ansiedade natural, porque eles sabem que vai ter uma transformação, algo que eles não estão acostumados a se ver, e também tem a questão das agulhas, que todo mundo tem medo e sabe que algum desconforto pode ser gerado ali. Então, o ambiente equilibrado, ele reduz essa ansiedade. Aqui mora um grande diferencial. Muitos profissionais, quando acabam um procedimento, ponto, morre ali a relação entre o cliente e o profissional. O ideal é que a experiência continue. Quando a gente termina o procedimento, é muito importante que a gente tenha tempo e paciência para explicar com clareza como vai acontecer o pós-procedimento, o que vai dar certo de forma geral, o que ele acha que vai acontecer, mas não vai acontecer, o que ele acha que não vai acontecer, mas vai acontecer, o que ele pode esperar de um retorno para fazer um retoque. Então, todos os passos, como a gente está falando do início até o fim, é que a explicação deve continuar para que ele entenda o processo de cicatrização. Pense nisso, cliente orientado sempre sofre menos ansiedade. Uma mensagem de acompanhamento é muito importante para que continue esse vínculo e ele retorne depois, porque teve essa experiência de acolhimento. Então, com a mensagem você mostra um cuidado, transmite mais responsabilidade, fortalece o seu vínculo com o cliente, e eu não estou falando sobre ficar 24 horas em cima desse cliente, é simplesmente mostrar a sua presença profissional. Eu sempre falo que o encantamento, ele não é dependência. É claro que você tem que oferecer esse suporte que nós estamos falando, mas também oferecer os limites. É importante que você ofereça esse suporte, mas também mantendo os limites. O que o cliente precisa sentir é cuidado, não insegurança, não excesso e não invasão. É muito importante que você entenda que o encantamento, ele não tem relação com bajulação do cliente, com presentes, hiperdescontos, excesso de intimidade e prometer o impossível. O encantamento, ele é o profissionalismo elevado. Quando você constrói uma experiência forte, é natural que o cliente te indique, que o cliente te defenda, que o cliente confie em você plenamente e, principalmente, que o cliente retorne para você. E aí é muito diferente, porque você deixa de competir por preço e começa a competir por valor. E, de forma geral, com o encantamento, o cliente, ele até lembra do que você fez, que é importante, mas ele nunca esquece como ele foi recepcionado e acolhido. Resumindo, o resultado, ele atrai, mas a experiência fideliza. E a realidade é que a técnica, ela sempre vai encantar os olhos, mas a construção da relação emocional, ela sempre vai encantar o coração. Se você quer crescer na área da estética com técnica, maturidade e posicionamento, já se inscreva no canal e não perca nenhum conteúdo, que temos conteúdos tão ricos quanto esse. Eu te espero no próximo vídeo.